mas eu ainda estava com raiva de Deus. Porque eu perguntava muitas coisas a Deus e Deus ficava em silêncio. Eu perguntava a Deus e Deus não respondia. Eu perguntava e ficava esperando. E eu te pergunto, para você que está aqui na igreja, para você que me acompanha pelas redes sociais, você gosta de esperar? Parece que o nível de tolerância da gente tá mínimo. A gente não gosta mais de esperar. Parece que o nosso nível de tolerância hoje se resume a 15 segundos por conta dos vídeos que tem nas redes sociais. Você não tem mais paciência para acompanhar uma coisa mais demorada. A gente fica agoniado para receber a resposta de alguém, a gente fica agoniado esperando a água ferver, a gente fica agoniado esperando o sinal ficar verde. E pior, imagine, você pega o seu celular e você manda mensagem para alguém, você vê que a pessoa está online, aí você manda mensagem para alguém, você manda a mensagem, a pessoa visualiza a mensagem, mas a pessoa não responde a mensagem. E o tempo passa e você fica mais agoniado. Ou pior, do nada, fulano manda uma mensagem para você. Aliás, você vê, fulano está digitando. E o tempo passa e fulano está digitando. E você fica agoniado, que danada essa pessoa está querendo mandar para mim? Esperar. Esperar a resposta de uma pessoa, esperar o resultado de um exame, esperar uma entrevista de emprego. E quando quem te faz esperar é Deus? E aí? O que a gente vai fazer? E foi por meio dessa pergunta que eu descobri a resposta. E foi por meio da palavra de Deus que eu descobri a resposta para essa pergunta. Foi por uma história muito conhecida por todos nós, mas me fez entender por que Deus fica em silêncio. Abra sua Bíblia agora comigo em João capítulo 11. Em João capítulo 11, nós vamos descobrir por que Deus fica em silêncio. Não é fácil quando você pede tanto a Deus algo e isso não vem. Seja a cura de alguém, seja a sua própria cura, seja a resposta de um relacionamento ou de um emprego, a gente fica agoniado. Mas por meio dessa história, a gente não vai ler a história toda, a gente só vai ler alguns versos pontuais. Mas por meio dessa história, nós vamos entender por que Deus fica em silêncio. Para você que conhece, você já conhece a história, mas para você que me acompanha aí pelas redes sociais e não conhece, aqui nós vemos a história de Lázaro. E Lázaro era irmão de Marta e Maria. E nessa casa onde os três moravam era a casa preferida de Jesus. Jesus visitava muitos lugares, Jesus visitava muitas casas, mas quando Jesus queria descansar, quando Jesus ele queria se afastar um pouco do alvoroço das pessoas e dos pedidos das pessoas, Jesus ia na casa desses três irmãos. E lá na casa desses três irmãos era como se fosse um oásis. Jesus descansava, Jesus ria, Jesus brincava, Jesus de fato ele poderia repousar. E Lázaro, Maria e Marta eram pessoas muito queridas por Jesus. Mas eu quero te convidar para que você possa ler junto comigo o versículo 3, que diz o seguinte, João capítulo 11, versículo 3, que diz o seguinte: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Eu gostaria de que você que está aqui na igreja, você que me acompanha pela internet, viajasse comigo nessa história. Aqui eu já leio o momento em que Marta e Maria pedem para que fossem chamar Jesus. Mas entre comigo na história. Lázaro fica doente e imagine comigo Marta e Maria aperreadas, porque elas não queriam que Lázaro piorasse da sua doença. E os dias se passavam e parece que Lázaro não tinha nenhuma melhora. E eu imagino o desespero de Marta e Maria ao dizer para uma pessoa em específico o verso que nós acabamos de ler. E se você for ler mais uma vez, você vê um toque de chantagem das irmãs de Lázaro, porque o verso diz assim, eu vou ler mais uma vez. Verso 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Parece que o desespero de Marta e Maria não era um desespero normal, porque Marta e Maria queriam que Jesus fosse de imediato ao encontro delas para resolver o problema. E eu imagino o tom da mensagem de Marta e Maria ao dizer: olha, avisa ali que aquele a quem Jesus ama muito está doente e ele precisa vir com urgência para resolver esse problema. Eu imagino Marta e Maria desesperadas porque elas não queriam que Lázaro morresse. Mas o versículo 4 diz o seguinte: ao receber a notícia, disse Jesus:
Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Agora imagine a cara de Marta e Maria ao receber essa resposta. Elas aperreadas, agoniadas, querendo que Jesus avisa lá para Jesus vir logo, porque a gente não quer que Lázaro morra. O carinha chega lá para Marta e Maria e ele disse, Jesus não vem não. Eu imagino Marta e Maria com raiva, e eu imagino Marta e Maria mais desesperadas ainda, e com isso eu trago uma lição. Primeiro, muitas vezes o silêncio de Deus faz a gente, provoca em nós a autoanálise, a autorreflexão. Para que a autoanálise e a autorreflexão? Para que a gente possa rever o que a gente fez, o que a gente está fazendo, qual a nossa situação atual. O silêncio de Deus provoca em nós a autorreflexão. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que Deus ele não quer atender de imediato às nossas expectativas. Por quê? Você vê no Velho Testamento um Deus aonde, quando o povo pedia, um sinal acontecia. Quando o povo queria alguma coisa, um sinal e um milagre acontecia. No Velho Testamento, a gente vê uma prova clara que o povo era viciado em sinais e não em Deus. Por isso que o povo não tinha um relacionamento pessoal e conectado com Deus. E aqui, nesse não que Jesus deu para Maria e Marta, Jesus queria dizer o seguinte, que Deus nem sempre responde, porque se Deus atendesse às nossas expectativas, nem Ele seria capaz de superar as nossas expectativas. Porque se Deus respondesse a cada pergunta que a gente fizesse, a gente ia perguntar mais, E aí, Deus nunca iria atender às nossas expectativas. Uma outra lição, Jesus deixou claro que a doença de Lázaro não era para a morte, e sim para a glória de Deus. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui que espera alguma resposta de Deus. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui que aguarda que Deus confirme alguma coisa. E deixa eu te dizer, o que você está esperando, o resultado que você quer, a confirmação que você quer, é sim para a glória de Deus. Diga amém. Muitas vezes você não entende a demora, muitas vezes você não entende porque o resultado não chega logo, mas por que isso acontece? Porque Deus quer que o processo mude você. Deus quer que você considere o caminho do que o resultado. Muitas vezes a gente busca o resultado, a gente busca o troféu quando o processo vale a pena. O caminho vale muito mais a pena do que o resultado ou o prêmio que a gente quer. Agora, para finalizar, eu avanço aqui para o verso 17, porque no verso 17 eu vejo Jesus chegando ao encontro de Lázaro, mas já haviam passado 4 dias. E agora eu quero que você olhe para mim e viaje comigo junto na história, porque Lázaro morreu. Marta e Maria estavam desesperadas quando ele estava doente, mas ele morreu, então o desespero delas triplicou. Aumentou demais. Eu imagino Jesus chegando perto da casa de Lázaro, Marta e Maria. E eu imagino aquelas mulheres completamente desesperadas e perguntando: Senhor, por que o Senhor não veio antes? Por que o Senhor não veio quando a gente chamou? Por que o Senhor demorou? A história afirma que Jesus ele demorou esses 4 dias porque naquela época havia uma teoria de que quando uma pessoa supostamente morresse, deveria se esperar 3 dias para se confirmar a morte da pessoa. Talvez a pessoa podia acordar, talvez a pessoa podia sair levantando e correndo por aí. Então era necessário esperar 3 dias. Quando passassem os 3 dias, se a pessoa não se mexesse, a pessoa estava morta. Mas Jesus ele fez questão de chegar em qual dia? Depois de 4 dias. O que é que eu aprendo com isso? O que você quer me ensinar com isso, Ives? Eu quero te ensinar que não importa se você acha que uma situação sua não tem mais solução. Talvez eu estou falando com uma pessoa aqui nessa noite que acha que um problema ou uma situação específica não tem mais solução, não tem mais jeito. Deus ele faz questão de chegar depois para frustrar a nossa convicção sobre o problema que a gente acha que não tem jeito. Mas aí eu avanço aqui na história e no versículo 21 em diante,
para finalizar, eu leio da seguinte maneira. Acompanhe comigo. Disse, pois, Marta a Jesus, no verso 21. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão irá ressurgir. Eu peço para que você viaje agora comigo nessa história, porque eu acho incrível o tamanho da confiança de Marta. Porque Marta estava desesperada, Marta, ela não tinha mais perspectiva nenhuma, porque a perspectiva de Marta era uma perspectiva de cura, mas eu imagino Marta chorando bastante, olhando para Jesus e dizendo, Senhor, o Senhor demorou, o Senhor não veio quando eu te pedi, mas eu confio de que o Senhor vai resolver, apesar de eu não estar entendendo nada. E muitas vezes você não entende a resposta de Deus. Muitas vezes você não recebe nenhuma resposta de Deus, porque Deus quer provocar em você essa mesma autorreflexão. Deus quer que você confie mais nele. E, para finalizar, Deus, Ele sempre vai preferir fazer algo em você, para depois fazer algo por você. Não se esqueça disso. Deus sempre vai preferir fazer algo em você para depois fazer algo por você. E isso aconteceu aqui com Marta. Jesus não atendeu a expectativa de Marta. Jesus, ele resolveu aparecer depois, para primeiro, com a espera, com a demora, fazer algo em Marta, para depois a perspectiva de cura dela se transformar em uma perspectiva de ressurreição. Diga amém. Deus, ele sempre vai preferir fazer algo em você para depois fazer algo por você. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui nessa noite que passa por um problema e acha que não tem solução. Eu não sei se eu falo com alguém nessa noite que passa por alguma situação em que pede respostas a Deus e não recebe. E talvez eu estou falando com alguém aqui nessa noite que pergunta a Deus, Deus, por quê? Deus, por quê? Eu te peço para você fazer essa pergunta para Deus mais uma vez. Porque a promessa é de que Ele vai responder às suas dúvidas. Ele vai responder às suas perguntas. Infelizmente, Ele não vai responder no meu tempo ou no seu tempo. Mas creia no processo. Creia, permaneça no caminho de que, independente do que você precise, vai chegar em nome de Jesus. Nesse momento, Jefferson vai cantar uma música. E enquanto ele canta, para você que me acompanha pelas redes sociais, para você que está aqui na igreja, eu te peço para que você possa fazer dessa música a sua oração nessa noite. Talvez eu estou falando com alguém aqui que precisa muito ouvir de maneira clara a voz de Deus. Então, escute essa canção. Deixe Deus falar com você nessa noite. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar, tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espera no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará
até mesmo que parece mais difícil ou impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espera no Senhor. Vamos ficar de pé? Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível, Deus o pode. Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus, Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Amém. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem uma maneira especial para falar conosco. O Senhor tem um jeito específico para se relacionar com cada um de nós. E nós te agradecemos porque o Senhor não atende às nossas expectativas. E graças a Deus por isso, porque o Senhor tem planos especiais para cada um de nós. Então, por favor, Senhor, que de fato o Senhor possa transformar a nossa vida antes do Senhor entregar qualquer tipo de bênção que nós possamos receber de Ti. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, te pedindo para que o Senhor conduza a nossa vida e a nossa caminhada, nos ajude a permanecer firmes e inabaláveis, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.